Olá, pessoal, boa tarde. Hoje estou aqui, ó, debaixo da jabuticabeira. Vocês já conhecem essa jabuticabeira, né? Pra quê? Pra conversar com a Érica. A Érica Fujita é engenheira agrônoma, nossa consultora aqui do IBS. Ah, ela já entrou aqui, ó. Eu já tô falando dela. E ela vem contar um negócio super interessante sobre uma adubação orgânica em cultura de quiabo. Deixa eu só chamar ela. Ela vai nos chamar aqui. Você viu que linda que tá essa jabuticabeira, gente? O dia hoje tá lindo. Aí tá cheia de frutas, aí tem orquídea, tá lindona, né? E os passarinhos. Ai, quanta gente, que legal. Oi, pessoal, pessoal, pessoal. Só tô esperando a Érica me chamar. Peraí, gente, peraí. A Érica vai chamar. Érica, pode chamar. Eu tô aqui curtindo um passarinho, não sei que passarinho, não sei o nome. Tem uns passarinhos bem interessantes aqui, ó, Érica. Às vezes tem as maritacas também no final da tarde. É uma gritaria que Nossa Senhora. Fala mais que eu, essas maritacas. Alô, olá, Oi, tudo bom? Érica! Tudo Como que tá bem? as coisas? Tudo Tudo bem, graças bem. a Deus. Olha que cenário bonito que eu fiz pra nós hoje. Tá melhor que o meu. Eu vi e falei, ah, não, hoje tá calor, tá gostoso. Eu falei, eu vou lá no quintal. É Olha a verdade. orquídea, que linda. Ó. Eu tava falando que a cadeira tá cheia de fruto. Aí fica cheio de passarinho, assim, ó. Eita, Mas, ó, nós. como vai? Eu estava aqui falando pro pessoal que a gente vai falar de um negócio bem interessante, que é sobre adubação orgânica na cultura de quiabo. Isso. Conta essa história para nós. Me conta. Bom, primeiramente, gente, a Érica Fujita, como eu disse aqui, é consultora do IBS e ela é engenheira agrônoma. Quanto tempo você está aqui no IBS? Comecei a trabalhar na empresa em 2019. Olha que legal! Então já tem Já faz bastante. um E tempinho. que região do Brasil você está? É bom, hoje, no momento eu que estou aqui em Terenos, Mato Grosso do Sul, né? Eu faço atendimento para os agricultores da cooperativa aqui da região chamada Coplaf, que é especificamente voltado para a agricultura familiar, né? E aqui o foco é hortaliças, para poder abastecer a Campo Grande, que é a capital do estado. Mas eu resido em São Paulo, na Litoral Sul, no município de Peruíbe, e também faço os meus atendimentos para os produtores ali da região, em um outro projeto também do Instituto Biosistêmico, do IBS. Legal, então a Erika anda bastante. Mas então conta para nós, como é que foi a história do negócio do quiabo? A adubação com esterco de galinha, a outra adubação, aonde que foi essa história? Conta para mim. Bom, isso aconteceu no assentamento de um dos cooperados da Coplaf, né, mais especificamente em São Pedro do Sul. Na verdade, foi bem interessante porque todas as vezes que eu faço minhas visitas, eu sempre priorizo o uso da matéria orgânica para melhorar a qualidade física e biológica do solo e química, que no caso é a nutrição de plantas. E aí, conversando com o produtor, por iniciativa própria dele, que é o mais interessante dessa história toda, ele quis realmente ver a diferença do solo com esterco de galinha e sem o esterco de galinha. Então, só no visual deu para perceber que o tamanho é totalmente diferente. Então, assim, o que ele manteve, né, nessa produção? A mesma irrigação, a mesma adubação de plantio, que é o químico, e a mesma adubação de cobertura química. A única diferença é que no preparo do solo ele não utilizou o esterco de galinha. E isso resultou numa folha mais triste, desbotada, um verde bem feinho, fraquinho. E aí a planta não desenvolveu em crescimento. Isso que é o mais legal, que vai infelizmente refletir numa baixa produtividade. Então, só de cara deu para perceber essa diferença. Nossa, que interessante. E foi feito tudo no mesmo dia, assim, no mesmo No mesmo dia. ambientação, no mesmo processo, tudo. Isso, tudo igual. A única coisa que não foi colocado no solo é o esterco. Muito interessante. O resultado disso é a longo prazo na terra, Érica? Ou é assim, logo na próxima cultura isso já melhora a qualidade da terra? Como que funciona isso?
Na verdade, é praticamente no plantio. Então, como a gente faz, eu sempre priorizo numa base muito bem feita, tá? Então, quem acompanha meus vídeos, sempre falo de matéria orgânica. E Aliás, isso ó, dando ajuda uma pausa também. aqui, Oi. Érica, dando uma pausa, sigam a Érica no Instagram. Eu vou deixar aqui o Instagram da Érica na legenda do vídeo. E sigam, porque a Érica tem muita dica boa, muita dica mesmo. Vocês vão gostar. E eu vou trazer a Érica pra gente conversar mais vezes, né? Continua, Érica. Obrigada. Fala. Então, voltando, como eu sempre falo, né, nos meus ensinamentos, tanto no meu canal, no YouTube, no Instagram e etc., eu falo para o agricultor que é uma forma mais barata de você estar fazendo a nutrição com a matéria orgânica, não necessariamente fazendo com que ele tenha um selo de orgânico, não é isso. Eu acho que eu trabalho hoje, Dani, na verdade, é com a agricultura racional, que é o quê? Eu posso usar o adubo químico e o adubo orgânico para dar resultado a campo, tá? E esse é um ponto principal que muitas pessoas às vezes me perguntam, Érica, você quer que todo mundo vire orgânico? Não, não é essa a intenção. Eu quero que vocês diminuam o uso do químico que está caro, utilize folhas que tenha no campo. Se você tem um gado, pode usar o esterco de gado. Se você tem a galinha, pode ser o uso do esterco de galinha. E olha, é imediato. Se você fizer o preparo do solo com esse tipo de material, no plantio, preparo da cova de cada plantinha, já em seguida você já vai ver a diferença. Então, que nem nesse experimento que foi feito, o plantio foi esse ano, alguns meses atrás. Então, você não precisa fazer o uso de matéria orgânica a médio prazo para você ter o resultado. É instantâneo. É à medida que ela for se desenvolvendo em cima desse material orgânico no solo, ela já vai mostrar toda essa desenvoltura em relação à massa verde. Então não precisa esperar para daqui 3, 4 meses. É ao longo do desenvolvimento. O que você chama de adubação racional? Explica melhor um pouquinho sobre isso. Então, É adubação no racional. caso é agricultura racional. Por que Isso. agricultura racional? Porque assim, a agricultura racional é um ponto muito interessante que eu posso usar o que é de bom no cultivo convencional, que usa defensivos químicos e adubações químicas, e o que tem de melhor no cultivo orgânico, que é o esterco, caudas, tudo viabilizando um sistema equilibrado. E o melhor, eu sempre falo, você ter um manejo sustentável, ambiental e o financeiro. Entendeu? Porque o que acontece? Na agricultura orgânica, a gente utiliza muito resíduo vegetal que tem no sítio. Folha seca, palhada, próprio esterco. A gente ainda, além do material orgânico, nós usamos o uso de caudas, feito com extrato de pimenta, calda de mamona, calda bordaleza, que não agride o meio ambiente. E essas caldas têm baixo custo, porque você usa ele curtido. Você pode pegar uma pimenta do quintal, você pode pegar a casca de cebola, o alho, fazendo um repelente natural para inseto. Você usa a calda bordaleza, que tem um menor grau de parte de agressividade química, tanto na planta quanto no meio ambiente. Então você consegue atrelar isso de forma preventiva. Claro que no momento do pega para capar, que aumenta a incidência de praga, você pode vir utilizando o defensivo químico, respeitando registro, porque tem a rastreabilidade aí, todo mundo sabe. Respeitando carência, não pode aplicar o defensivo todos os dias, tem que obedecer a carência, tá? E usando esses produtos, então por que eu não posso utilizar o que tem de bom do convencional e o bom do orgânico? Por isso que eu chamo de agricultura racional. Eu equilibro os dois tipos de sistema, tornando mais viável no campo. Então, muitas vezes o produtor não precisa ser orgânico para usar esterco. E outra, há de convir
que todo mundo que tem uma horta no fundo de quintal, qual que é o principal adubo? Esterco. Por É que verdade. que na roça de 1.000 pés de abóbora não pode ter esterco? Não é? E é mais Então, trabalhoso mexer com isso ou não, Érica? O que é assim, olha, pro eu tenho, dá mais trabalho? tem esse, dá mais trabalho. Inclusive o Edmilson, que eu comentei com você, ele falou, Érica, eu vou falar uma coisa para você. É um serviço trabalhoso pra caramba. Por quê? Eu tenho que ir para reserva catar folha, eu tenho que trazer essa folha até a roça, distribuir no solo para poder melhorar. Só que o que acontece? Ele faz o quê? Ele vai reter umidade, vai degradar e virar adubo orgânico. Por exemplo, alguém aí já viu alguém entrando na mata com um saco de adubo químico nas costas? Ninguém faz isso na mata, entendeu? Qual é a comida da planta? Folha seca que cai da própria árvore, gravetos, cascas, frutos, tudo vira matéria orgânica e ele começa a se decompor ali e vira comida da planta. Então ele falou, Érica, dá um trabalho. Tem muita gente que às vezes eu vou no sítio e falo, essa mulher é doida. Tá querendo que eu vou fazer rastelar embaixo das árvores e trazer pra cova? Você tá doida? Falei, não, gente, eu sou consultora, eu dou pitaco. O doido É que isso aí. pegar e atender as minhas orientações pode ser até mais doido, mas É, vai observar, melhora. Então vamos ficar todo mundo doido junto, não é? adorei, Érica. É isso aí mesmo. Vamos ficar todo Né? mundo doido junto, porque o resultado tá sendo bom. Dá um pouco de trabalho? Dá. Sim, Assim, também trabalhar numa situação dessa, né? Em produção agrícola, que seja pecuária, que seja alguma coisa do agronegócio, dá muito trabalho. Então, tá, mas é, a gente tem que otimizar o tempo e tal, não sei o que lá, mas a gente tem que pensar no resultado final do produto, né? Principalmente sim, a agricultura familiar, que é aquela produção e tudo. E eu acho que é o que eu venho falando aqui. Em muitas entrevistas, um passarinho lindo cantando aqui. Você está escutando? É tão bonito. E aí o pessoal fala assim, o pessoal está valorizando, sabe? Esse tipo de alimento. Então vai chegar uma hora, independente dos preços e tudo, que é uma questão até de escolha de saúde. Né? Você tá isso. percebendo isso? Com certeza. Porque assim, ó, por exemplo, lá em São Paulo que eu trabalho especificamente com a parte orgânica, é bem interessante que tem uma vantagem na pandemia. Tem várias coisas ruins que aconteceram, mas uma vantagem da pandemia é que ele trouxe para as pessoas o prazer de cozinhar em casa para a família. Isso é um ponto que a gente ficou preso, tá? É. E um outro ponto, o período que eu achei que ia demorar um pouco mais para ter a valorização de fruta e hortaliça na mesa, que a grande montante vem da agricultura familiar, foi mais rápida. Então essa consciência que você falou aconteceu de uma forma mais rápida do que eu imaginava, tá? E a agricultura familiar está aí todo dia demonstrando isso. O único pesar que eu tenho muito grande é que não tem sucessão do campo, tá? Isso é preocupante. Bem pouco, né, A Érica? pandemia, esse é um ponto muito preocupante. E o problema maior aí é que tem muitas pessoas que eu atendo acaba desistindo de plantar por causa do custo, é um custo muito elevado hoje. E por falta de mão de obra, porque a população rural está envelhecendo. É, E o limitante aí para essas pessoas é o condicionamento físico. é Então, verdade. esse é um problema, Nossa, né? ótimo Então, que você falou assim, a isso. valorização da agricultura familiar tem que ser mais divulgada para poder fazer com que essa pessoa se sinta incentivada a ficar e outra, para que ela tenha orgulho de ser quem é. Caramba, são pessoas que produzem a nossa comida.
Isso tem Entendeu? mudado, você reparou? Tem mudado, parece que está melhorando, então eu Sim, torço para que melhore. A gente tem. Só para pontuar uma coisa que a gente fala sempre, né? Todos nós falamos aqui, sim. agricultura familiar. Defina para nós o que é a agricultura familiar, Érica. Bom, a agricultura familiar é aquela que usa mão de obra exclusivamente dentro da família, tá? Tanto é que hoje a maioria das pessoas que eu atendo é família de um só, de no máximo dois. Por quê? Às vezes é o pai ou a mãe que ficou no sítio, os filhos saíram para estudar fora, então no máximo eles para fazer o serviço mais bruto, Peraí, que a vamos internet dizer. está. Deve ser a internet daqui. É, Falhou muito? a Érica tá na internet, a rádio, mas tá indo super bem. Tá indo super bem, fica tranquilo. Vamos lá. Tá, vamos lá, continuar. Em que parte eu parei? Não, tá. ficou o pai e a mãe. Ah, tá. Então, assim, aí no caso, a agricultura familiar, a mão de obra se restringiu a apenas duas pessoas, que é o pai e a mãe. Os filhos acabam sendo incentivados pelo próprio produtor ou produtora, porque a vida é muito difícil. Porque até então, eles são tratados como Jeca Tatu, bando de gente atrasada, que só fala uai, mas capim na boca. Já tá arcaico isso também, né? Já tá bem Né? arcaico. Todo mundo tem WhatsApp aqui no assentamento, só a internet dando boa que o pessoal se comunica. Caso contrário, e agora com a chegada do 5G vai melhorar demais isso aí. Vai com o tempo. Sim, se Deus quiser. Isso. Então, assim, o agricultor familiar tem a possibilidade de melhorar cada vez mais a qualidade alimentar nossa. E eles têm como a agricultura, no caso aqui, a horticultura, como a sua fonte de renda. Então, ele se dedica com o coração e a alma para a roça. Ele pode estar trabalhando de segunda a segunda, embaixo de sol, de chuva, de frio, e está lá dedicando o seu tempo para isso. E eu acho que outro ponto muito importante na agricultura familiar é essa dedicação. Coisa que muitas vezes grandes empreendimentos da agricultura pode acabar deixando isso de lado. Então, quando a gente faz as coisas com amor e com a vontade de poder oferecer o melhor para nossa família, acaba se tornando tudo uma energia, né? Você põe uma energia boa no campo, você colhe uma energia boa e divulga e difunde essa energia. Então, isso é fundamental, fundamental. Tanto que você vê, assim, até pequenos produtores de agricultura familiar prosperando muito na área, gostando do que faz e prosperando, ficando conhecido, até usando. Hoje a gente vê, eles têm Instagram, mostra a produção, mostra como que é, né? Então, assim, tá crescendo muito isso. Eu acho, sinceramente, Érica, de verdade, às vezes eu vejo um reverso. Então, eles vão para a cidade, alguma coisa, para estudar tudo, depois chega uma hora e fala assim, quer saber? Eu vou voltar lá para o campo. Ou tem gente que está largando tudo e vindo para o interior. Eu conheço algumas pessoas que vindo para o interior para começar, para ter um pouco daquela qualidade de vida que o pessoal fala tanto, e é verdade. Eu morei em cidade grande, você morou em São Paulo, você sabe o que é. São coisas completamente diferentes, mas... Com certeza. Vai aumentar, vai crescer justamente por causa até da questão da internet, da questão da valorização do agro, de uma forma geral, da valorização da alimentação de mais qualidade, né? A coisa, eu acho que é um processo que nós vamos acompanhar, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos acompanhar isso. Mas é tão bom. Já ouvi falar disso, porque há um tempo atrás a gente nem ouvia falar disso aí. Com certeza. Então, assim, né? Agricultura familiar, aí sim era naquele tempo que nem ligar, mas vieram comer, vieram tá com concorrente aí, hein? Vieram almoçar aqui, ó. Daqui a pouco elas voltam. Mora perto do que aí vira e mexe elas vêm quando tá cheio de... entendi. Mas olha só, Érica, que papo bom, né? E quanta coisa que dá pra... Mas vamos recapitular só a história do quiabo. Então, pra gente fechar esse nosso bate-papo, um bate-papo mais corridinho assim, quais seriam as recomendações daquele
agricultor, então, que tem uma cultura, que de repente está pensando uma mudança, o que você diria baseada nesse... Bom, baseada nesse experimento que o próprio agricultor acabou desenvolvendo no campo, ele comprou a ideia do uso de matéria orgânica. E a matéria orgânica é a base da produção vegetal, tanto é que grandes sojicultores, produtor de milho, usam o plantio direto justamente por causa dessa matéria orgânica, né? Não é à toa que eles fazem isso. E outra, eles têm por trás um departamento com um monte de técnicos e agrônomos assessorando. E o agricultor que muitas vezes não tem isso, acaba queimando folha para não fazer sujeira. Entendeu? Sim. Então, assim, ao invés de vocês queimarem as folhas, porque nessa época de seca vai cair mesmo, junte elas, põe na cova de plantio. Tem um pouquinho de adubo, não estou condenando o adubo químico. Põe também, junto com a recomendação do seu agrônomo, quem puder te ajudar, adicione. E se você puder colocar o adubo químico recomendado pelo técnico, folha, esterco, palhada, o que tiver de resíduo vegetal na cova, põe, porque você diminui o custo de produção, porque daí ao invés de você fazer uma adubação de manutenção, que é de cobertura, a cada 10 dias, uma vez por semana, você vai usar o químico uma vez por mês. Ah, a economia está aí. O Fábio ele está perguntando sobre agricultura sintrópica. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Então, essa parte da sintrópica, ele usa vários tipos de elementos dentro do meio ambiente, entendeu? Só que uma coisa que a sintropia acaba fazendo é aquelas plantas que podem fornecer água, que podem fornecer nutrientes, em todo o que é necessário para que tenha uma manutenção na lavoura. É muito válido sim, só que daí que nem, por exemplo, ele cabe para agricultor familiar, porque são menores as dimensões, tá? E como o Brasil acaba sendo o celeiro do mundo, a sintropia nesse momento de grande escala já não cabe. Agora, para dentro da agricultura familiar, onde você tem, por exemplo, grande quantidade de diversidade dentro do campo, porque dentro de um sítio você tem muito mais diversidade do que uma fazenda de soja. Verdade. Não tem nem comparação. Sempre vai ter um pomar, sempre vai ter uma roça, sempre vai ter uma galinha, um porco, sempre vai ter um monte de coisa. E nesse momento as sintropias se funcionam. Tá? O único ponto que acaba eficiente. Peraí, tá picando um pouquinho, Érica. Acho que você já vai voltar. Peraí, Érica. Cadê você? Oi, o único ponto. Parou aí. O único ponto é que o problema é uma coisa que nós não conseguimos controlar, que é o clima, tá? Então o clima tá mudando demais e no ano passado que teve aquela geada, diminuiu muito a umidade, tá? Além de diminuir muito a umidade, esse ano a seca veio mais rápido. E a sintropia funciona quando a gente consegue fazer com que haja um depósito, uma deposição de umidade, tá? Porque sem a umidade você não tem reação química dentro e fora da planta, entendeu? Existe a necessidade de investimento muito grande, porque você tem que... Porque para quem é grande, por exemplo, ou quer entrar nesse tipo de conceito, você tem que ter com que tenha um investimento em frutíferas, de porte maior, tá? Atrelado com plantas anuais, que nem, por exemplo, lá no litoral, como na parte da Mata Atlântica, é fácil tá trabalhando com agrofloresta, que é o sistema agroflorestal, que eles atrelam muito frutíferas nativas, frutíferas exóticas, muitos com pastagem e também hortaliças. Tanto é que lá tem o SAF de horta, que é um conceito diferente. Você
você ter uma diversidade muito grande em horta. E dá muito certo quando o sistema é pequeno, porque como não requer um investimento muito elevado em compra de mudas, ou até mesmo tempo para você fazer as suas mudas no próprio sítio, acaba se tornando um pouco mais difícil. Eu já tentei ajudar algumas pessoas com médio porte, muitas pessoas conseguiram, só que tem que ter uma calma porque é algo mais demorado. Esse ponto de sintropia realmente demora mais, porque você tem que adquirir um equilíbrio que o tempo não é nosso, é o da natureza. E a natureza envolve tudo, envolve a umidade relativa do ar, envolve a intensidade de radiação, envolve a frequência de chuva, tá? Porque, por exemplo, até mesmo na Mata Atlântica, você vê SAF morrendo, porque não chove, entendeu? Como que vai fazer? Complexo, gente, o negócio assim. Você vai puxando um negócio. É bem complexo. Desculpa, para cada situação, né, da agricultura familiar, que no caso é o que você está trabalhando agora, existe um olhar do consultor específico para a necessidade não só do solo, mas a necessidade econômica, a necessidade de saúde, a necessidade de tempo daquele produtor, daquela região. Envolve tudo isso, Érica? Podemos dizer assim? Envolve, isso é. Só que daí que nem, por exemplo, aí já vem um outro ponto. O agricultor, o agrônomo, o consultor, a pessoa que está ali prestando assistência técnica, ele tem que ser polivalente. Porque eles não têm condição financeira de estar contratando alguém. E quando surgem os projetos, não são todos que dá uma equipe multidisciplinar. Então, eu acabei sendo polivalente porque eu trabalho desde campo, trabalho sistema orgânico e químico, eu tenho conhecimento de qualidade pós-colheita, classificação de produto, tem a parte de rotulagem, agroindústria, tecnologia de alimentos, né? E lá em algum momento, lá atrás da minha vida, eu trabalhei com manejo de pasto para gado de engorda. Então, assim, a gente vira nos 30. Eu fiz barragem, asfalto, edificação rural. Então, assim, e tudo tá ali ligado. E aí eu sempre falo para as pessoas, o agrônomo tem que estudar 10 vezes mais do que na faculdade. Porque uma coisa que eu via nos meus professores, quando eu estive fazendo o curso, falou, gente, o agricultor não vai contratar um engenheiro civil para fazer as coisas. Vocês vão ter que se virar. Se precisar de ajuda de manejo animal, vocês também têm que se virar. Então, tivemos anatomia animal de grandes e pequenos na faculdade. Eu tive isso. Então, assim, a gente acaba tendo um pouquinho de tudo, né? Eu não sou boa em muita coisa, mas um pouquinho de tudo a gente tem que saber. Só que, claro, tudo dentro das suas limitações. Então, às vezes eu falo assim para o agricultor, faz o seguinte, espera até a minha próxima vez que eu vou estudar e procurar saber melhor. Então, essa humildade também tem que ter. Porque eu mais aprendo com eles do que inverso, você sabia disso? Eles não sabem, mas eu aprendo muito mais com eles. Eu só faço cada vez que vai, tem que renovar esse conhecimento, né, Érica? Cada propriedade é um universo, vamos dizer assim. Isso. Ó, eu aprendi um monte de coisa aqui nessa live. Fábio, você que tá fazendo um monte de pergunta aqui, vai no Instagram da Érica, Érica Fujita, e eu vou deixar aqui, aí você conversa diretamente com ela. Infelizmente, a gente não tem tempo para responder. Érica, foi um bate-papo muito legal, vai ficar salvo aqui. Já me surtou a cabeça com várias ideias. E a gente vai fazer, né, Érica? Porque antes a gente tá conversando. Tá bom, pode contar comigo. Só para amarrar, a Érica estava falando que ela estava no projeto dos Terenos, de Mato Grosso do Sul, e lá tem o projeto COPLAF, que é um projeto também de pecuária, de atendimento de pecuária de leite, né, Érica? Você tem visto o pessoal aí? Sim, tem o pessoal da veterinária aqui também. Isso.
Então, o pessoal passa, faz atendimento da pecuária de leite, de manejo, de nutrição, de, de qualidade do leite, enfim, faz um monte de coisa e que uma coisa acaba Isso, influenciando no trabalho do outro, né? E com acaba certeza. a sociedade como um todo. Érica, eu só tenho que agradecer, você é um poço de conhecimento, eu já acompanho seu Vixe, Maria. tempo, é verdade, gente. Ela vem Obrigada. com essa conversinha mó dela, assim, ó, com esse jeitinho dela, e se aprende um monte de coisa. Eu adorei ela, com esse jeitinho doce dela, assim, ó. E aí a gente vai trabalhar mais coisa, viu, Érica? Viu? Fico Pode muito feliz deixar. por você ter trazido essa Eu visão, agradeço. experimento, e para nós é super importante. Ó, eu vou te dar um beijo, Ótimo. então, para a gente Tá, continuar trabalhando durante o dia. E nós tá vamos certo. falando. E quem quiser, entre em contato com a Érica. Tá bom, Érica? Obrigada, viu? Até mais. Obrigada a você, Tchau, amor. Um tchau. beijo. Fica com Deus. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Até mais. Tchau. Até.